Muito bem, continuamos. Vamos agora para o grupo 2 do exame de 2007. Dizem-nos então na pergunta 1 que em C, no conjunto dos números complexos, considere Z igual a cis de alfa. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também, porque pode dar jeito, é já desdobrar isto em Z igual a cosseno de alfa. Nunca se sabe. Cosseno de alfa mais I seno de alfa. Okay, fica já desdobrado. Na figura está representado no plano complexo o paralelogramo, ok? A, O, B, C. A e B são imagens geométricas de Z e de Z conjugado. Portanto, ainda bem que já desenhei, porque Z conjugado, isto que aqui está é A, isto representa o A, e Z conjugado é cosseno de alfa menos I seno de alfa. E isto é B. Bastante simples. C é a imagem geométrica do número complexo qualquer W. W é C. Nós não sabemos bem o que é. Justifique que W é igual a 2 cosseno de alfa. Estranho. Não me deu mais nada. Mas dão-me... Cá está. Ok. Dão-me que é um paralelogramo. E se nós olharmos para a figura, eu tenho OA. Tenho a imagem geométrica de A. E tenho a imagem geométrica de B. As linhas já nos ajudam, não é? C é, pela regra do paralelogramo, a soma de A com B, certo? Pela regra do paralelogramo, C é a soma de A com B, pela regra do paralelogramo. Então C é igual, ou representa, Z mais Z conjugado. Certo? É a soma de A com B. Ora, Z mais Z conjugado é cosseno de alfa. Cosseno de alfa mais I seno de alfa. Mais cosseno de alfa, que é o B. Cosseno de alfa menos I seno de alfa. Já estamos mesmo a ver onde é que isto vai parar, não é? Menos I seno de alfa. Adeus. Adeus. Cosseno com cosseno dá 2 vezes o cosseno de alfa. Ok? Como queríamos demonstrar. Portanto, aqui do ponto de vista matemático e do ponto de vista de números complexos não tinha grande coisa que não fosse só desdobrar o cis em cosseno mais I seno, saber o que é o conjugado e depois simplesmente percebermos que C era pela regra do paralelogramo a soma de A com B. Vamos avançar para a 1.2, eu vou apagar. Ok. Vamos avançar para 1.2. Determina o valor de A com A pertencente a 0 até π sobre 2, para o qual Z ao cubo sobre I é um número real. Ou seja, nós queremos que, vou escrever aqui acima, queremos que Z ao cubo sobre I seja igual... Não, pertence a R, assim é que é. Pertença aos números reais. Sugiro então duas coisas. Sugiro primeiro que verifiquemos a expressão das potências para números complexos, que também é dada no formulário do Exame Nacional, que nos diz que, eu vou escrever aqui deste lado, que nos diz que, ops, aqui não se vê, mas sabe, talvez se eu tirar isto, fica com mais espaço. Olha, estão a ver? Quem diria? Tanto espaço para escrever. Rho cis de θ elevado a n é nada mais nada menos do que Rho elevado a n cis de θn. Ok? Isto é um θ. Então, Z ao cubo, se Z é igual a cis de alfa, Z ao cubo, o Rho é 1, portanto o 1 ao cubo continua a ser 1. Isto é cis 3n. Cis 3 alfa. E
é... Como é que eu escrevo I nesta forma? I é cosseno qualquer coisa, para facilitar aqui, antes de irmos para o SIS, mais I seno de qualquer coisa. Ora, dá-me jeito que isto desapareça e dá-me jeito para ficar só com o I e tem aqui um seno que me dê 1 aqui. Ora, o seno de 1, um seno que me dê 1 é π sobre 2. Portanto, aqui também terá que ser π sobre 2. E fico com I a ser cis de π mais. Ok, já tenho o z ao cubo e já tenho o I. Vou então fazer z ao cubo sobre I. Eu quero descobrir o alfa, exatamente. Vou então fazer z ao cubo sobre I para perceber quando é que ele vai ser um número complexo. Z ao cubo sobre I e vou substituir. Eu espero que tenha ficado claro porque aqui é cis de π sobre 2. Se precisarem de mais justificações, eu posso também desenhar aqui o plano complexo e dizer que se isto for o real e se isto for imaginário, o I bate aqui, tem 1 de norma, o ρ é 1 e o ângulo que está aqui, que bate aqui, é o π sobre 2. O I tem que ser obrigatoriamente cis de π sobre 2. Mais que não seja pelo seno de π sobre 2 ser 1 e bater com o I. Ok? Ok. Então vamos substituir o z ao cubo por cis de 3 alfa e dividir por cis de π sobre 2. Isto é o mesmo, dividir sobre o cis de π sobre 2 é o mesmo que multiplicar pelo inverso de cis de π sobre 2. Nós sabemos, certo? Porque multiplicar um número, eu vou chamar-lhe A sobre B, é o mesmo que A vezes B menos 1. E aqui é o mesmo. Portanto, fazer cis de 3 alfa a dividir por cis de π sobre 2 é o mesmo que multiplicar o cis de 3 alfa pelo inverso do cis de π sobre 2. Já agora o inverso do número complexo, só para lembrarmos também, é dado por ρ menos 1 cis de menos θ. Portanto, neste caso, o ρ 1 sobre 1, o inverso de 1 continua a ser 1. Portanto, isto é cis de 3 alfa vezes o cis, e agora de menos θ, que é menos π sobre 2. A multiplicação de números complexos, já sabemos que multiplica-se os ρ's e soma-se os argumentos. Isto que aqui está é cis de 3 alfa menos π sobre 2. Ok? E nós queremos que isto pertença aos reais. Ou seja, eu quero que cosseno de 3 alfa menos π sobre 2 mais I seno de 3 alfa menos π sobre 2 pertença aos números reais. Então, para isto pertencer aos números reais, eu não posso ter parte imaginária. Significa que este seno que está aqui tem que ser zero. É a única forma. Para eu ficar sem parte imaginária, o que está a multiplicar pelo I tem que ser zero. Então, este exercício de números complexos transforma-se na resolução de uma equação trigonométrica, em que o seno de 3 alfa menos π meios, π sobre 2, é igual a zero. Ok? E agora como é que nós resolvemos estas equações? Ora, o seno é zero de π em π. Certo? Fazendo aqui em cima... Peço desculpa pelo caos que fica nestas resoluções, mas não sei gerir espaço. Aqui em cima, fazendo um círculo trigonométrico, o seno é zero. É zero de π em π. Certo? 0, 0, 0, 0. Então, eu vou dizer que o seno vai ser igual a zero quando o 3 alfa menos π sobre 2 for que ângulo?
aqui em cima outra vez. Que ângulo é este? O luceno é 0. É 0. Portanto é 0 mais kπ. Com k pertencente a z. Eu vou deixar de escrever k pertencente a z, mas vocês escrevam sempre, está bem? Então isto significa que 3α é igual a π sobre 2 mais kπ. E que α é igual, ora, passando este 3 aqui para baixo e para ali também, na verdade, isto fica π sobre 6 mais kπ sobre 3. Concordamos todos com esta resolução. E agora, para finalizar, aquilo que nós queremos é um alfa no intervalo de 0 a π sobre 2. Vou ter que substituir o k por um valor. E vou substituir o k por 0. Simplesmente substituindo o k por 0, eu fico com um alfa igual a π sextos para k igual a 0. Ok? E este valor pertence ao intervalo. Este valor pertence ao intervalo de 0 a 2π. Portanto, a resposta à minha pergunta é que o valor de alfa que pertence a esse intervalo e para o qual z ao cubo sobre i é um número real é π sextos. π sobre 6. Ok? Avancemos para a próxima questão. A nova tentativa de gestão do espaço. Vou pôr a pergunta ali ao cantinho. Vamos a isto. Tirar isto aqui. Considere todos os números de 3 algarismos que se podem formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Não temos o 0. Interessante. Facilita-nos muito, porque depois há sempre confusão com o 0 no início e portanto foram simpáticos. Escolhe só ao caso um destes números, de 1 até 9, e sejam os acontecimentos. O número escolhido é múltiplo de 5 e B, o número escolhido tem os algarismos todos diferentes. Averigue se A e B são ou não acontecimentos independentes. Ok, vamos já escrever aqui a definição de acontecimentos independentes matematicamente para dois acontecimentos A e B serem independentes. O P de A vezes o P de B. A caneta está mais grossa. Ou não? Agora não consigo perceber. P de A vezes P de B tem que dar P de A interceptado com B. Ok? Isto é o que nós queremos averiguar. Se isto se verifica ou não. Se se verificar, são independentes. Se não se verificar, não são independentes. Ok. Vamos começar então por definir o acontecimento A. O número escolhido é múltiplo de 5. Ok. Este é o acontecimento A. Vamos calcular P de A. Vamos escolher... Ok, são números de 3 algarismos. Ok, são números de 3 algarismos, portanto eu vou colocar aqui para os casos possíveis. Vamos começar por aqui. Ou seja, basicamente nos casos possíveis eu posso escolher qualquer algarismo para formar um número com 3 algarismos. Portanto, não há restrição a qualquer uma das posições do número de 3 algarismos. Portanto, posso sempre escolher qualquer um dos números. Isto significa que eu tenho 9 opções para aqui, para a primeira posição, 9 opções para a segunda, 9 opções para a terceira. Eu tenho 9 ao cubo casos possíveis. Para os casos favoráveis já não é assim. Casos favoráveis. Aqui eu tenho então 3 hipóteses também, tenho 3 posições diferentes para o meu número de 3 algarismos, mas eu quero e eu preciso que o meu número seja múltiplo de 5. Para os números serem múltiplos de 5, o último algarismo ou é 5 ou é 0. Normalmente temos duas opções. No entanto, no conjunto de algarismos que nos permitem utilizar para formar o número de 3 algarismos, o 0 não existe. Portanto, só tenho uma opção, só pode ser o 5. Não tenho qualquer tipo de restrição nos outros números. Posso repeti-los. Então, muito bem. Tenho 9 aqui e tenho 9 aqui. Tenho 9 ao quadrado. Certo? Eu posso repetir. Os números não são os algarismos não são diferentes. Portanto, eu posso repetir. Ok. 9 ao quadrado. Significa isto, então, que o meu P de A
é 9 ao quadrado sobre 9 ao cubo. O meu PDB, por outro lado, diz-me que o número escolhido tem os algarismos todos diferentes. Os meus casos possíveis continuam a ser iguais, ok? Os meus casos possíveis são, ok, quero todos os números que eu posso formar com 3 algarismos, com os algarismos que me são dados, de 1 até 9. Portanto, continua a ser 9 ao cubo. O que muda são os casos favoráveis. Ok? Porque aqui eu quero os algarismos todos diferentes. Significa que para a primeira posição eu tenho 9 algarismos diferentes que posso escolher, mas já gastei um. Portanto, na próxima posição eu já tenho 8 disponíveis, porque já não posso repetir o que usei no primeiro. E na terceira posição eu já gastei dois algarismos possíveis. Há 2 algarismos que eu já não posso escolher na última. Já só tenho 7. Então, eu tenho 9 vezes 8 vezes 7. Casos favoráveis. Sei então que P de B é 9 vezes 8 vezes 7. Sobre 9 ao cubo. Então, eu vou já fazer P de A vezes P de B, mas não vou ainda desenvolver as contas. Vou mantê-las com 9 ao quadrado vezes 9 vezes 8 vezes 7. Talvez vá, porque dá-me jeito. 9 ao cubo vezes 9 ao cubo. Reparem, isto que aqui está é 9 ao cubo. Portanto, posso cortar este com um destes. Isto fica 8 vezes 7 sobre 9 ao cubo. Ok? E agora vamos à probabilidade de A interceptado com B. A probabilidade de A interceptado com B continua a ter os mesmos casos possíveis. Que é 9 ao cubo. Os favoráveis. Qual é agora o meu acontecimento A interceptado com B? Vamos voltar aqui acima. A. O número escolhido é múltiplo de 5 e, reparem, e o número escolhido tem os algarismos todos diferentes. Ou seja, eu tenho que combinar os dois acontecimentos num só em que eles estão interceptados. Ou seja, em que eles acontecem ao mesmo tempo. Não só o meu número escolhido é múltiplo de 5, como obrigatoriamente tem que ter os algarismos todos diferentes. Portanto, já sabemos que para ser múltiplo de 5 eu só tenho uma opção, ou seja, tenho que definir já que o 5 fica na última posição, para ser múltiplo de 5, e isto significa então que para a minha primeira posição eu já não tenho 9 algarismos, só já tenho 8, porque já gastei o 5 na última. Certo? E se eles têm que ser todos diferentes, para a segunda posição, se eu já gastei o 5 na última e se já gastei outro na primeira posição, só já tenho 7. Então eu tenho 8 vezes 7. Isto significa que P de A interceptado com B é 8 vezes 7 sobre 9 ao cubo. Exatamente o mesmo que P de A vezes P de B. Conclusão, são independentes. São acontecimentos independentes. Ok? Ok, está esclarecida a 2.1. Ok, pergunta 2.2. Considera o seguinte problema. De entre todos os algarismos, os números de 3 algarismos diferentes, ok, 3 algarismos diferentes, que se podem formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, em quantos deles o produto dos seus algarismos é um número par? Uma resposta correta a este problema é isto? Não me interessa. Ok? Não me interessa bem. Numa pequena composição, explico porquê. Ok, eu não vou aqui fazer a composição. Aquilo que vamos fazer é tentar chegar à resposta correta e com base no raciocínio que nós fomos fazendo. Então isso depois passa-se para a composição. Porque a composição no fundo é isso, é um explicar de raciocínio. É aquilo que nós vamos fazendo aqui em todas as perguntas, depois passar isso para escrito. Vamos pensar o que é que nos estão a pedir outra vez. Queremos algarismos todos de números diferentes. Ok. Que se podem formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, ou seja, de 1 a 9, tal como ali acima. Só que agora os algarismos são todos diferentes. Queremos saber quantos, ou seja, não queremos probabilidade nenhuma, queremos sim um número de, entre aspas, casos favoráveis, enquanto deles é que o produto dos algarismos é um número par. Ok.
para o número, para termos um número de algarismos todos diferentes em que a multiplicação deles é par, basta-nos que haja pelo menos um algarismo par no grupo de 3. Portanto, eu tenho um número com 3 algarismos, certo? Para que o produto dos seus algarismos seja um número par, basta-me, única e exclusivamente, que haja um número par. E isto, obviamente, dá-nos muito trabalho fazer todas essas contas. É preferível fazer isto ao contrário. Ou seja, é preferível eu definir e perceber qual a probabilidade não. É preferível eu ir contar ou contabilizar em quantos deles é que o produto dá ímpar. Porque para o produto dar ímpar, todos têm que ser ímpares. É a única forma, ok? Portanto, para ser par, produto par. Só para ficar claro. Produto par, pelo menos um par. Pelo menos um algarismo par. Ups. Um algarismo par. E porquê é que eu digo que dava muito trabalho contabilizar isso? Porque tínhamos que contabilizar todos os casos em que aqui é par e aqui são ímpares, aqui é par e aqui é ímpar, aqui é par e aqui é ímpar, ou aqui é ímpar e aqui é par. Ou em que são todos pares. E depois isto leva-nos a muitas contabilizações. Portanto, obviamente, num cenário em que temos pouco tempo e em que não podemos falhar e não queremos falhar, mais vale jogar pelo seguro. Em que, para o produto ser ímpar, os 3 algarismos sem ser ímpares. Tem que ser tudo ímpar. E aqui é muito mais simples nós trabalharmos com isso. Certo? Então, se eu souber quantos são ímpares, basta-me subtrair a todos os casos possíveis. Se eu pegar a todos os casos possíveis e subtrair aqueles em que o produto é ímpar, eu fico com aqueles em que o produto é par. Então, o que eu sugiro é pegar e fazer os cálculos de todos os possíveis menos aqueles que têm 3 algarismos ímpares. Se eu fizer isto, eu fico com todos os números que têm pelo menos um par. Se eu pegar em todos os números possíveis de algarismos, em todos os números possíveis de algarismos diferentes, e se lhes tirar todos os números de 3 algarismos diferentes em que todos são ímpar, o resultado são todos os números de algarismos diferentes, de 3 algarismos diferentes, que têm pelo menos um par. Então, aquilo que eu vou fazer é, primeiro, calcular todos os possíveis. Ora, se os 3 algarismos são diferentes, e eu tenho números diferentes, a ordem importa-me. Portanto, eu poderia simplesmente fazer isto. Dizer que seria... ora, são 3 algarismos diferentes, são todos os possíveis. Isto seria 9 vezes 8 vezes 7, que é, na verdade, 9 a 3. Certo? E os 3 algarismos ímpares, que é os 3 algarismos serem ímpares. Quantos algarismos ímpares é que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Seria 5 vezes 4 vezes 3, que é 5 a 3. E isto significa então que a minha resposta, ou seja, em quantos deles é que o produto dos seus algarismos é um número par, é todos os possíveis, 9 a 3, menos aqueles em que os 3 algarismos são ímpares, 5 a 3. Okay? Que é a resposta que nos davam ali. Então, pensando mais uma vez nisto com calma. O meu universo são todos os números de 3 algarismos com algarismos diferentes, que se podem formar com os algarismos de 1 até 9. Eu quero saber em quantos deles é que o produto dos 3 algarismos é par. Então, se eu pegar em todos os números possíveis, e eu sei que
para o produto ser par, pelo menos um dos algarismos tem que ser par. Então eu posso pegar no acontecimento contrário, que é todos serem ímpares. E se eu fizer todos os casos possíveis, menos os casos em que todos são ímpares, em que todos os algarismos são ímpares, eu fico com todos os casos em que pelo menos um dos algarismos é par. E dizer que pelo menos um dos algarismos é par é o mesmo que dizer que a multiplicação dos três algarismos será um número par, que é a resposta que nós queremos. Então eu fico com 9 arranjos 3 menos 5 arranjos 3, que me dá a resposta que eu quero. Ok? Avancemos. Ok, pergunta 3. Continuamos em probabilidades. Seja ômega o espaço de resultados associados a uma certa experiência aleatória, sejam A, B e C três acontecimentos, A está contido em ômega, B também e C também, tais que A união com B interseção com C é 0. Eu posso fazer já a distributiva disto. Só para ficarmos já. A interseção com C, união de A interseção com... B interseção com C é 0. Isto é aqui. Não é? Acho que é assim distributivo. Sabe-se que P de A é igual a 0,21 e P de C é igual a 0,47. Então, quanto é que é P de A união com C? Está bem. Ok. P de A união com C, reparem. P de A união com C é P de A mais P de C menos P de A interseção com C. Certo? Sabemos isto. P de A interseção com C. Isto é o que nós sabemos. Ora, nós aqui em cima temos uma união de dois acontecimentos. E a união dos dois acontecimentos, peço imensa desculpa, vou ter que espirrar. Não fez muito sentido dizer isto porque parei o vídeo e vocês ainda vão reparar que eu espirrei. A interseção com C, união de B interseção com C dá 0. Ora, se a união de dois acontecimentos dá 0, então a interseção, estes dois acontecimentos têm que ser 0 também. Porque senão a união não daria 0. Significa que... Não é? Isto é perceptível para vocês, não é? Se a união de dois acontecimentos, a união dos dois acontecimentos, é que não tem que estar a acontecer os dois ao mesmo tempo, é um acontecimento e o outro, unidos, dá 0. Para dar 0, então este tem que dar 0 e este também tem que dar 0. Então P de A interseção com C é 0. Então P de A união com C é P de A mais P de C, que é 0,21 mais 0,47. Ok? E a fazerem a conta. Este é daqueles que é para dar para recuperar a motivação. Já agora é 0,68, não é? É a resposta. 0,68. Ok? Avancemos. Ok. Aqui a pergunta 4 eu já estive a ver e ela pede para que recorra à calculadora. Nós não vamos fazer aqui isso, mas explicarem como é que se faria e qual é que era o objetivo. Ok. Então, temos a nossa função de domínio 1 a 5, fechado, em ambos os lados, definida por f de x igual a ln de x, e na figura está representada a referência da ortonormado, x ou y, o gráfico da função f, cá está ela. Considera um ponto P, é este miúdo aqui, que se desloca ao longo do gráfico de f. Para cada posição do ponto P, considera o retângulo em que um dos lados está contido no eixo x, que é este lado aqui. Na verdade, dava-me jeito de decidir já que o meu P terá de coordenadas x ln de x. Estas serão as coordenadas do meu ponto P. Ok. Considerar o retângulo em que um dos lados está contido no eixo x. Outro na reta da equação x igual a 5. Portanto, o outro lado também está sempre contido aqui. E os outros dois das retas vertical e horizontal que passam no ponto P. Portanto, nesta, e já arrisquei o enunciado, esta aqui e aquela. Portanto, está desenhado, mas enfim.
Exprima a área do retângulo em função da abscissa de P. Vamos começar por esta parte, antes do I. Como é que eu posso definir esta área? A área do retângulo é comprimento vezes largura, certo? E a largura, e deixem-me agora aproveitar para apagar e para voltar a desenhar ali coisas. Vou apagar aqui. Portanto, a altura, para ver se. A largura do meu retângulo vai sempre ser esta, certo? Que se repararem, nada mais do que a ordenada de P, sempre. Ok? A altura é a minha ordenada de P. A altura, lá estou eu. A largura é a minha ordenada de P. Ordenada de P. E a ordenada de P, dissemos, isto está aqui, peço desculpa. A ordenada de P, dissemos nós logo no início, é L n x. Então eu sei que A vai ser o comprimento vezes o L n x. Falta descobrir o comprimento, que é este valor aqui. Ora, que o valor é este? Quanto é que isto é? Se eu sei que daqui até aqui ao fundo é 5 e daqui até aqui é x, porque é a ordenada, é a abscissa do P, então isto que está aqui é 5 menos x. Então a área vai ser dada por 5 menos x L n x. Respondemos à primeira parte da pergunta, ok? Que era definir a área do retângulo em função de P. Certíssimo. E agora, recorrendo à calculadora gráfica, determina a abscissa de P aproximada às centésimas para a qual a área do retângulo é máxima. E apresentaríamos nós o gráfico obtido e o ponto de ordenadas máxima e respectivas coordenadas. Eu volto já. Vou buscar o gráfico da função. Ok? Vocês colocariam... deixa-me só pôr aqui o desenho outra vez. Vocês colocariam a expressão da área em função de x, que é esta, na calculadora gráfica. Claro que só vos interessa de 1 até 5. Okay? Só vos interessa de 1 até 5 porque é onde está definida a nossa função, que é o domínio da função. E iriam à procura, através da opção maximizar da função, iriam à procura do ponto aqui, de qual era o x que maximizava a vossa função, e também do y que maximizaria. Ou seja, aquilo que poderiam fazer, peço imensa desculpa, isto está direito. Aquilo que vocês poderiam fazer era descobrir qual era o x que maximizava a função e depois poderiam substituir esse x na expressão do A e descobriam a área. Ok? Se a calculadora vos desse já também o valor do y, excelente. E tiravam então, colocavam não só este gráfico, que já está aqui, e depois o ponto de ordenada máxima e respectivas coordenadas, que seria então o x, y, para o qual a função área seria máxima. Ok? Estamos esclarecidos? Avançamos para a 5. Ok, pergunta 5, funções. Consideras as funções f e g, tais que f de x é igual a L levantado a x menos 1 e g de x é igual a seno de x. Ok. Considera ainda a função h, definida em R por h de x é igual a f' de x menos g' de x, portanto, derivadas. Vamos já fazê-las. Para f' de x, qual é que é a derivada de uma exponencial? Isto seria x menos 1 derivada L levantado a x menos 1, e isto dá simplesmente L levantado a x menos 1, e a g' de x é a derivada do seno de x, que é a derivada de x, a cosseno de x, que é cosseno de x. Certo? Até aqui concordamos. Ok, de qualquer forma, estas fórmulas são dadas no enunciado do exame. Sem recorrer à calculadora, a não ser para eventuais cálculos numéricos, resolva os dois itens seguintes. Mostre que a função h que é definida pela subtração das funções, podemos escrever lá aqui, h de x é L levantado a x menos 1 menos o cosseno de x. Mostre que a função tem pelo menos um zero no intervalo 0 até π sobre 2.
Este estudo enunciado nós já o conhecemos. Estão-nos a pedir que utilizemos o teorema de Bolzano para provar que o zero se encontra entre os dois limites. Ou seja, aquilo que nos querem pedir que provemos, e que mostremos neste caso, é que o zero se vai encontrar entre h de 0 e h de π sobre 2. Se conseguimos provar isto pelo teorema de Bolzano, não se esqueçam de escrever sempre que é pelo teorema de Bolzano. Se conseguimos provar isto, então mostraremos que a função h tem pelo menos um zero. Só o podemos fazer porque a função h é contínua. E isto tem que ser dito também na resolução do exame. H de x é contínuo porque é a subtração de duas funções, também elas contínuas, uma exponencial e uma função cosseno. Ok? Referir isso porque, sem referir que a função é contínua e sem explicar porquê, neste caso porque é a subtração de duas funções contínuas, sem essa explicação o teorema de Bolzano não é aplicável. Ok? Vamos calcular h de 0. H de 0 é igual a L levantada a 0 menos 1 menos o cosseno de 0. Então isto é L levantada a menos 1 menos 1 é o 1 sobre E menos 1. Isto é aproximadamente 1 sobre 2 qualquer coisa menos 1. E isto é, obviamente, menor do que 0. Portanto, esta parte aqui está cumprida. Agora, o outro terá que ser maior do que 0. Bom, eu aqui menti-vos, ok? Não tinha necessariamente que ser assim. Podia ser... como não temos informação, podia ser assim. Ok? Podia ser esta também. Não tinha necessariamente de ser como eu vos disse. Ok? H de π sobre 2 é L levantado a π sobre 2 menos 1 menos o cosseno de π sobre 2. Isto é 0. Então isto é L levantado a π sobre 2 menos 1, que é obviamente maior do que 0. Então prova-se então que 0 se encontra entre h de 0 e h de π sobre 2, portanto tem obrigatoriamente que haver um 0, certo? Se quisermos pensar nisto numa perspectiva gráfica, eu sei que a minha função é contínua, certo? Esse foi o meu primeiro ponto. Se eu sei que se eu sei que o meu h de 0 é negativo, está aqui, e o meu h de π sobre 2 é positivo, não interessa bem onde, se a minha função é contínua, independentemente do comportamento que ela tem, ela teve que passar pelo eixo do x, ok? Porque ela é contínua, se em 0 ela é negativa e depois, mais à frente, em π sobre 2 ela já é positiva, então ela teve obrigatoriamente de passar pelo 0, senão não era contínua, ok? Esta é a resposta a 5.1. Para a 5.2, pedem-nos que usemos os resultados que encontramos aqui, tendo em conta 5.1, justifique que existe um A qualquer no mesmo intervalo, ou seja, no mesmo intervalo onde nós definimos que há um 0, ou seja, nós definimos neste intervalo que existe um valor qualquer que é 0, h de x igual a 0, existe, ok? Existe. Mostra que existe um A, tal que as retas tangentes aos gráficos de f e de g nos pontos da abscissa A são paralelas. O que é que são as retas tangentes? Num ponto, quando nós pensamos a reta tangente, temos obrigatoriamente de pensar geometricamente em derivada. A derivada dá-nos uma reta tangente. A derivada num ponto dá-nos a reta tangente nesse ponto. Ou melhor, dá-nos o declive da reta tangente nesse ponto. Então, eu sei que no ponto A, o declive da reta no ponto A, o declive da reta tangente no ponto A é dado por f de A. Posso chamar MA, se quisermos. M f de A. E M de f de G, desculpem, agora não é isto, é o declive da reta tangente a G, da GA a G no ponto A, é G' de A.
Ora, para as retas tangentes aos gráficos de f e g nos pontos A serem paralelas, para elas serem paralelas tem que ter o mesmo declive. Ou seja, f' de A tem que ser igual a G' de A. Com base em 5.1, porquê? Porque em 5.1 nós descobrimos que sendo h de x, f' de x menos g de x, sabemos que existe um zero, então sabemos que há um ponto em que f' de x menos g' de x é igual a zero. Então existe um ponto onde f' de x tem que ser igual a g' de x. Que pode perfeitamente ser este ponto A. Esse ponto A existe. Existe um ponto A entre 0 a π meios em que elas são paralelas, porque nós descobrimos em 5.1 que existe um ponto neste mesmo intervalo em que o h é 0. E para o h ser 0, f' tem que ser igual a g', que era o que estávamos a querer provar aqui. Ok? É muito simples esta justificação. É simplesmente pegar no resultado que tivemos antes e dizer, ok, para as retas serem paralelas, elas têm que ter o mesmo declive. Para terem o mesmo declive, a derivada no ponto tem que ter o mesmo valor. E isso está provado pela definição da função h, que para ser 0 implica que as derivadas tenham o mesmo valor num determinado ponto que está no intervalo de 0 até π sobre 2. Ok? Portanto, uma resposta até bastante simples. Vamos avançar para a última pergunta. Ok, última pergunta número 6. Admita que a intensidade da luz solar x metros abaixo da superfície da água é dada numa certa unidade de medida por I de x é igual a AE, vou já escrever lá aqui ao lado também, I de x é igual a A é levantado a menos BX. E eu sei que o meu x é maior ou igual que zero. Significa isto que o meu x é sempre positivo. Aqui pode fazer alguma confusão porque diz x metros abaixo da superfície da água, ou seja, à medida que eu deixo mais e mais, o meu x vai crescendo, ok? Quanto maior o x, maior a profundidade. A e B são constantes positivas que dependem do instante e do local onde é efetuada a medição. Ok. Sempre que se atribui um valor a A e a B, obtemos uma função cujo domínio é R mais 0. Portanto, 0, o x0, assumimos que é na superfície, porque quanto maior é o x, maior é a profundidade, o x mais pequeno possível é o 0, tem que ser à superfície. Ok? Isto é o que nós temos até agora. Medições efetuadas num certo instante em determinado local do oceano, que misteriosos, podiam dizer, mostraram que a 20 metros de profundidade, portanto, a x igual a 20, a intensidade da luz solar era metade da intensidade à sua superfície. Ok, então, quando o x é 20, a intensidade quando o x é 20 é metade da intensidade de quando o x é 0. É isto que me estou a dizer, parece-me a mim. Parece-me a mim que seja isto. Determine o valor de B para esse instante e local arredondado às centésimas. Ok. Então, aquilo que vamos ter que fazer, e agora vou tossir, voltei, é substituir este I de 20 e este I de 0 pela expressão. Ficou A é levantado a menos 20B é igual a A é levantado a 0 sobre 2. Adeus A, adeus A. É levantado a menos 20B é igual a E levantado a 0. Sobre 2, desculpem. Eu vou pôr 2 deste lado, talvez. Não? Ok, vai ficar aqui. Sobre 2. Porque isto, na verdade, significa que E levantado a menos 20B é igual a 1 meio. Certo? Então, resolvendo a equação, menos 20B tem de ser igual a ln de 0.5 e B é igual a menos ln de 0.5 sobre 20. E esta conta dá, vou fazê-la, dá qualquer coisa como menos 0, menos para ver se mais 0.03, ok? Não se esqueçam, arredondei às centésimas, senão a pergunta não está totalmente certa. Ok? Esta era a pergunta 6.1.
b igual a 0.03, mas na 6.2 já nos dizem para ignorar tudo isto que aprendemos, parece-me a mim. Vamos apagar. Ok, 6.2. Considera agora b igual a 0.05 e a igual a 10. Sim, senhor. Vamos então dizer que I de x é igual a 10 é levantado a menos 0.05x. Estuda a função quanto à monotonia e a existência de assíntotas e interprete os resultados obtidos no contexto da situação. Ok, deixemos a interpretação para o fim. Vamos estudar quanto à monotonia e à existência de assíntotas. Já sabemos, monotonia, estudamos a derivada, existência de assíntotas, temos que fazer alguns cálculos. Vamos fazer o estudo da monotonia primeiro, provavelmente vamos ter que fazer um quadro de sinal, vamos ver. Calculemos a derivada disto. Ora, isto é menos 0.05x vezes 10 é elevado a menos 0.05x. Ora, 0.0, isto que aqui está, a derivada disto é menos 0.05, portanto, menos 0.05 vezes 10 dá menos 0.5, é levantado a menos 0.05x. O que é que isto me diz em termos de monotonia, ou em termos de quadro de sinal? Eu sei que, independentemente do que aconteça, isto que aqui está, este exponencial, é sempre positivo. Certo? Tendo aqui o menos, não me importa. É positivo. É uma exponencial, não vai ser negativa. Mas tem aqui um sinal de menos afetado. Está multiplicado por um fator que é negativo. Significa, então, que eu tenho uma coisa que é sempre positiva multiplicada por uma coisa que é sempre negativa. Significa isto que para qualquer valor de x, a derivada é menor do que zero. Então, se a derivada é menor do que zero, isto implica que para qualquer valor de x, qualquer que seja o x, I de x é sempre decrescente. Decrescente. Ok? Isto é a monotonia. Está feito. Vamos às assíntotas. A função é uma exponencial. Sendo exponencial, é contínua. Ok? Estamos em I de x. Ok? Agora, não se esqueçam que já não estamos na derivada. Estamos em I de x. E é contínua. Existe um ponto onde poderíamos, de facto, ter aqui uma assíntota vertical, que seria em zero. Mas não acontece porque já vimos que a função em zero está definida. Já vimos em 6.1 que I de zero existe e está definido. Portanto, assíntotas verticais não haverá. Não haver em zero, onde poderíamos talvez desconfiar que existisse. E sendo a função contínua para o resto do seu domínio, não haverão assíntotas verticais. Restam-nos as assíntotas oblíquas ou horizontais. Isso é o que vamos ver. Agora, sabemos que esta função tem um domínio R+, com o zero incluído. Isto facilita-nos muito o trabalho. Significa isto que, havendo assíntotas, elas só existem quando o x vai para mais infinito. Porque para menos infinito a função não está definida. Vamos então começar por calcular o declive. Ok? Vamos então por calcular um declive de uma possível assíntota. Ok, vamos então limite para calcular o m, limite de f de x sobre x. Eu não sei se isto não será dado, se estas expressões não serão dadas no enunciado. Bom, fui verificar e não, vão ter que as decorar. Para o m então é a limite de f de x sobre x quando o x tende para mais infinito. Mais infinito. E o meu f de x é 10 é levantado a menos 0.05x sobre x. Ora, isto está a ir para mais infinito. É um número muito grande. Isto vai ser um E levantado a menos um número muito grande. Então isto significa que é levantado a um número negativo
com uma magnitude muito grande, sabemos nós que é muito próximo de zero. É uma coisa muito, muito pequena. E aqui, uma coisa muito, muito, muito grande, uma coisa muito, muito pequena a dividir por uma coisa muito, muito, muito grande tem como limite zero. Certo? Tenho um número muito pequenino a dividir por um número enorme, então vai dar um número ainda mais pequenino e, portanto, o limite é zero. Significa que, a existir assíntota, se existir, é uma assíntota horizontal. E eu conseguirei fazer isso através do limite de x a tender para mais infinito de f de x menos mx. Mas isto é zero, porque m é zero. Então é simplesmente b, é simplesmente o limite de x a tender para mais infinito de f de x. E nós já falámos dele. É o limite de x a tender para mais infinito de 10 elevado a menos 0.05x. Ora, quando x tende para mais infinito, esta exponencial fica com o expoente muito, muito, muito negativo, e por isso o limite é zero. Certo? Porque é levantado a um número, mais uma vez, é levantado a um número negativo muito, muito, muito grande, dá origem a um número muito, muito próximo de zero. Significa isto que a minha assíntota é y igual a zero. Ok? Portanto, já defini duas coisas. Defini que a minha função é sempre decrescente, está respondida à função enquanto há monotonia, e defini também que existe a assíntota horizontal y igual a zero. O que é que eu interpreto, ou como é que eu interpreto estes resultados? Bom, primeiro em relação à monotonia. Se a minha função é sempre decrescente, significa isto que quanto mais profundo eu vou na água, mais baixo será o valor da intensidade da luz solar. O que faz sentido do ponto de vista racional, não é? Quanto mais fundo eu vou no oceano, menos vejo, menos luz solar eu tenho. E foi isso que nós descobrimos através do cálculo da monotonia. Com uma derivada negativa, a minha função é sempre decrescente, significa que quanto maior é o meu x, quanto maior a profundidade a que eu estou, menor é a minha intensidade da luz solar. E o que a assíntota me diz é que, à medida que a minha profundidade aumenta mais e mais e mais e mais, a minha intensidade da luz vai tender para zero, para eu ficar no escuro. O que também faz sentido. Ok? Está resolvido o exame. Vou deixar na descrição deste vídeo e da parte 1 um e-mail para onde podem enviar exercícios que queiram ver resolvidos, e se realmente chegarem alguns exercícios, farei alguns vídeos a resolvê-los. Está bem? Obrigado e bom estudo!